você que nos acompanha aqui pela TV Comunitária, pelo portal Bancários DF e pelas redes sociais do Sindicato dos Bancários de Brasília. Está no ar mais um programa TV Bancários. Pensamento do dia. Solidariedade é alimentar com pão físico e oferecer oportunidade de trabalho e renda. No quadro Dias de Lutas de hoje, vamos relembrar o dia 1º de abril de 1964, quando ocorreu o golpe militar. 1º de abril de 1964, golpe civil-militar no Brasil, que condenou milhares de brasileiros ao silêncio, ao exílio, à tortura, à morte, ao desaparecimento. Durante 21 anos, artistas, professores, estudantes, sindicalistas, operários e camponeses se destacaram na luta contra a opressão e em defesa da sociedade. 1º de abril de 1964. No programa de hoje, vamos exibir a primeira reunião de 2016 com os delegados sindicais do BRB, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ocorrida na última quarta-feira, 30 de março, no Sindicato dos Bancários de Brasília. Na ocasião, foi discutida a atual conjuntura política do país e estiveram presentes o presidente do sindicato, o Eduardo Araújo, o professor de comunicação da Universidade de Brasília, Vinícius Lima, o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, Antônio Queiroz, e o advogado da LBS, Eymar Lorguenso, que também presta assessoria para o sindicato. Confira a primeira parte do encontro. Um prazer e uma oportunidade também de dialogar e aprender. Eu vou, na verdade, passar rapidamente aqui por 5 pontos que eu acho que são fundamentais para que a gente compreenda o papel da mídia no que está acontecendo hoje, que, num certo sentido, não chega a ser uma novidade. Então, esses 5 pontos são: a mídia não pode ser vista ou entendida de forma isolada, que é o primeiro. O segundo ponto é a ideia de que a exclusão das vozes é uma característica histórica no Brasil. A terceira é o fato de que hoje o papel que a mídia vem desempenhando, ela o faz em conjunto com setores do Judiciário e com setores da Polícia Federal. O quarto ponto, eu queria falar rapidamente como a mídia se defende publicamente, quais são os argumentos que ela usa. E o quinto e último, eu quero argumentar que a maior de todas as corrupções é a corrupção da opinião pública. Então vamos lá, vamos ver se meu tempo dá. Porque, de fato, isso aqui, como eu disse para o Eduardo, eu posso falar 15 minutos ou 2 horas. Porque cada tema desse aqui, cada ponto desse, evidentemente, pode ser expandido. Mas por que a mídia não pode ser tratada isoladamente? Eu acho que tem 2 razões, pelo menos, fundamentais. A primeira é que a mídia é um ator econômico. Ela, no caso brasileiro, há uma dominância, uma predominância da mídia privada, que historicamente se constituiu em oligopólios multimídia, concessionários de serviços públicos de rádio e televisão e, ao mesmo tempo, proprietários de jornais e revistas e, mais recentemente, prestadores de serviços de internet. Aqui já começa uma questão interessante, porque, ao contrário do que ocorre em boa parte dos países organizados com regime da democracia liberal, no caso brasileiro, nunca houve e não há controle sobre a propriedade cruzada dos meios, o que significa que no mesmo mercado, o mesmo grupo, no caso brasileiro, pode ser concessionário de rádio AM, rádio FM, TV paga, TV aberta, ter portal de internet, tudo no mesmo mercado, ter jornal matutino, jornal vespertino, ter TV comunitária e ter revista. Então, tendo em vista essa ausência de controle,
os grandes grupos de mídias brasileiros são oligopólios multimídia, atuam em várias dessas frentes. E tem uma outra característica que eu quero também salientar, é que boa parte desses oligopólios tem sido historicamente financiada pelo dinheiro público, financiada pelo Estado. Se a gente for ver hoje o que está disponível, porque nem tudo está disponível, da distribuição da verba oficial feita pela Secretaria de Comunicação Social, a gente vai ver lá que em torno de 70%, por exemplo, do dinheiro gasto pela SECOM vai apenas para a televisão. E nesse volume, quase 60% vai para um único grupo de televisão. E o outro ponto que eu acho importante em relação a essa característica da mídia ser um ator econômico, e, portanto, não pode ser visto isoladamente, é que a mídia é um ator econômico diferenciado, como nós todos sabemos, porque o produto que a mídia vende, ele não acaba quando é consumido, né? Ele permanece porque ele é o construtor do que um autor francês chamado Pierre Bourdieu chama de capital simbólico. Então, você vê uma novela, quando a novela acaba, ela acaba e entra outra novela, mas os efeitos simbólicos das representações da novela permanecem e vão construindo, ao longo do tempo, uma representação social que vai desde a construção social do que seja belo e feio, do que seja certo, errado, do comportamento mais adequado, etc, etc, etc. Então, a mídia é um ator econômico especialíssimo, porque ele é um ator diferenciado pela sua capacidade de construir o capital simbólico, que hoje, na nossa sociedade, é fundamental. E o segundo ponto, pelo qual a mídia não pode ser tratada isoladamente, é que a mídia é um ator político. Sempre foi, e no Brasil, tanto é um ator político, que boa parte dos concessionários do serviço público de rádio e televisão boa parte desses concessionários formada por políticos no exercício do mandato. Isso contraria frontalmente o artigo 54 da Constituição, que impede que isso aconteça, mas há uma interpretação polêmica desse artigo, tem inclusive a DPF no Supremo, que não foi julgada ainda, que corre há anos, que pede o esclarecimento dessa interdição, né, de que políticos no exercício do mandato sejam concessionários, porque aí já se cria um problema de interferência direta no processo democrático, porque é evidente, se eu sou concessionário e tenho acesso a um meio de divulgação pública, que é o que acontece com cerca de 30% dos... O último dado que eu vi era 33%, se não me engano, dos senadores, em torno de 15% dos deputados, isso nos casos onde o nome do deputado e do senador está na concessão, porque na maioria dos casos também não está. Eles são controladores, embora o nome não apareça diretamente, né? Mas isso interfere no processo político, porque se o sujeito é concessionário, numa disputa eleitoral, ele leva uma vantagem imensa com relação a quem não é concessionário. Mas, além desse aspecto direto de interferência na política, a mídia é um ator político, inclusive porque, historicamente, no processo político brasileiro, hoje há farta documentação disso, interferência direta dos grupos desses oligopólios de mídia no processo político. Dois exemplos evidentes, claros e conhecidos são o suicídio de Getúlio em 54, o processo que culminou com aquilo, e o golpe de 64, que, inclusive, o nosso maior grupo de... Nosso não. O maior grupo de comunicação do Brasil, que é o Grupo Globo, reconheceu recentemente, num editorial, que tinha cometido um erro de apoiar o golpe de 64. Bom, então o primeiro ponto é esse. A mídia não pode ser tratada isoladamente, porque ela é um ator econômico importante,
né, representa um setor importante da economia do país, é um ator econômico diferenciado e, além disso, pela capacidade monopolística que a mídia tem de criação do capital simbólico e também porque é um ator político. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é o fato de que, na história do Brasil, e isso não é uma característica recente, é uma característica que vem desde os tempos de colônia, uma das características, vou ter que repetir o termo aqui na falta de outro, da sociedade brasileira é a exclusão do debate público de boa parte da voz da maioria da população. Lá no século XVII ainda, quando o Brasil ainda não era Brasil, tem um sermão do padre Antônio Vieira que falava que a principal característica do Brasil era tolher-se-lhe a fala, impedir que o Brasil se manifestasse. É claro que o contexto era outro, mas essa ideia foi pega, foi apropriada pelo Paulo Freire, que criou o conceito de cultura do silêncio. A cultura do silêncio, ele fala que é uma característica dos oprimidos no Brasil, porque a eles sempre foi impedida a expressão que leva ao debate democrático e à construção da democracia. Tanto é que a proposta de Paulo Freire de uma educação libertadora era, no final das contas, uma proposta de dar voz a quem não tem voz, de ensinar ao oprimido ler a conjuntura e se expressar. Né? Então, isso tem sido os grandes intérpretes da história do Brasil têm salientado esse ponto, não só o Paulo Freire, mas o ISEB, por exemplo, que foi um grupo um instituto que funcionou antes do golpe de 64, criado no governo Juscelino Kubitschek, tinha 1500 do século XV da era cristã. Então, até ali não podia falar de liberdade da imprensa, porque não tinha nem a máquina que imprimia, que depende de papel, de tinta, etc. Então, isso foi vindo historicamente. Eu vou fazer um comercial de mim mesmo. Eu escrevi um livro sobre liberdade de expressão versus liberdade da imprensa, tanto isso já me incomodou, né? Porque essa tem sido uma constante. Então, essa é a forma que a grande mídia, em geral, se defende. E, por fim, eu acho que já devo estar no fim aí mesmo do meu tempo, eu queria chamar a atenção para o fato de que a maior das corrupções, a mãe de todas as corrupções, é a corrupção da opinião pública. Porque uma opinião pública corrompida, ela não tem como ser autônoma e independente. Ela não tem como ser democrática e republicana. E o que nós vemos historicamente no Brasil é exatamente um processo permanente de corrupção da opinião pública. Por quê? Se a corrupção é a apropriação ilegítima, privada, por pessoas ou por instituições, de algo que é público, quando a grande mídia divulga, representa, informa, como se fosse de interesse público, algo que é do seu interesse privado, ela está corrompendo a formação da opinião pública. É isso que nós temos assistido. Né? Uma mídia partidarizada, uma mídia que defende interesses específicos e não um interesse coletivo, sobretudo a mídia que é uma concessão de um serviço público, que é o caso do rádio e da televisão, ela pratica cotidianamente o que, do meu ponto de vista, é a pior forma de corrupção, né? Que é impedir que a formação da opinião pública se dê de forma independente para que as decisões numa democracia liberal possam ser tomadas. Então, uma das razões para que isso aconteça é que, no Brasil, nós nunca tivemos um sistema público forte de mídia que pudesse servir de alternativa à mídia comercial. Embora a Constituição de 88, no artigo 223, lá no caput, fala na complementariedade dos sistemas público, privado e estatal,
nós todos sabemos que mais de 90% das emissoras de rádio e televisão no Brasil são privadas, comerciais. E essas emissoras privadas comerciais, inclusive, desqualificam e dificultam a implementação de um sistema público, que desde 2007, 2008, foi formalmente criado, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que tem, inclusive, a TV Brasil, a Rádio Nacional, uma agência de notícias, etc., mas que dificilmente consegue vencer o bloqueio de acesso ao espaço público que é feito pela mídia comercial tradicional. Então, para terminar, alguém pode estar pensando, mas e a internet? Não fura esse bloqueio? Isso eu realmente vou só dar uma falazinha rápida, porque mereceria uma fala separada. Mas, embora eu tenho, sempre que falo sobre a internet, eu admito duas coisas. A capacidade da internet mobilizar pessoas e a capacidade de que a internet tem, mesmo de forma restrita, do ponto de vista de constituição de um espaço público, de fazer circular informações contra-hegemônicas, né, que contrariem a mídia hegemônica, que tem um discurso praticamente uniforme, né? Mas não resolve a questão, inclusive porque o que prevalece na internet, no que se refere à informação política, são portais, blogs e mesmo pessoas que são vinculadas aos oligopólios de mídia tradicional. Existem dados para isso, infelizmente. Então, o que se pode fazer, né? Eu acho que, conjunturalmente, é muito difícil que se faça uma reação do ponto de vista da construção do espaço público. Mas, a longo prazo, as bandeiras são as mesmas, permanecem as mesmas, né? Com relação à mídia, há de se regular o que está na Constituição de 88 e não foi regulado, né? A Constituição de 88 tem um capítulo sobre a comunicação social, e os artigos que demandam legislação complementar não foram regulamentados até hoje, evidentemente porque contrariam interesses desses oligopólios, e hoje, por exemplo, esse senhor que é o presidente da Câmara falou reiteradas vezes que, enquanto ele estiver por lá, só se fosse sobre o seu cadáver, porque ele não colocaria nem para tramitar nenhum projeto que tentasse regulamentar o que já está na Constituição de 88. A outra coisa que me parece absolutamente fundamental é o fortalecimento do sistema público. Porque, como acontece em outros países, como o caso da Inglaterra, por exemplo, ou da França, num certo sentido até dos Estados Unidos, a existência de um sistema público funcionando, e não precisa de ser, essa que é uma ideia equivocada, não é um sistema público que faça, por exemplo, um jornalismo chapa branca. Basta que se faça jornalismo. Não precisa fazer chapa branca. Basta que se faça seguindo as regras básicas, ouvir os dois lados, dar voz a quem não tem voz, etc., que já seria um avanço fundamental. Então, eu penso que, além da questão da regulamentação, é fundamental que se prestigie, que se valorize a mídia alternativa ao sistema dominante. Sobretudo a mídia pública, mas não só. A mídia sindical, a mídia comunitária, as rádios comunitárias, TVs comunitárias e tal. Sem isso, não se vence a batalha das ideias, como diria Gramsci, né, que é uma batalha cotidiana e que, no momento, nós estamos perdendo. Muito obrigado. Obrigado, professor Vinícius, pelas provocações. Eu lembrei aqui do nosso artigo 192 também da Constituição, que os bancos não deixam que haja regulamentação, né? E por isso a gente tem aí também uma proposta, não só na questão da mídia, mas também dos bancos, de quererem enfraquecer e destruir os bancos públicos. Então, a gente traz um paralelo nessa fala, mas trazendo para o nosso microcosmo aqui, durante a nossa campanha salarial, a gente vê como os bancos atuam
querendo formar a opinião dos trabalhadores contra o sindicato, contra o movimento, e a mídia jamais vai mostrar, essa mídia que está aí, jamais vai mostrar o nosso ponto de vista. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que têm opinião e que têm necessidade de falar, que alguns delegados sindicais falavam, poxa, mas o banco todo dia está lá na nossa cabeça, fazendo a nossa opinião, falando que tem que ser isso, e aí a gente tem e os delegados sindicais têm dificuldade da gente conseguir colocar a nossa opinião o tempo todo. Então, é realmente discutir mídia, e não só do ponto de vista conjuntural nacional, né, mas também para o nosso dia a dia aqui, é importante. Obrigado aí pela exposição e a provocação que a gente vai abrir logo após a fala do Eymar, algumas intervenções. Passar, então, agora para o Toninho, que também dá para falar umas 3 horas ali, né? Ele perguntou, quer que fala isso? Vê o que dá para falar sobre o nosso parlamento aí e os desafios dos trabalhadores nessa conjuntura aí, que a gente não sabe para onde vai. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui meus colegas, parabenizar o professor pela exposição e trazer aqui um rápido panorama da conjuntura, considerando basicamente 2 aspectos: a agenda legislativa e a crise política que se vive no Brasil nesse momento. Nós temos uma combinação de 4 fatores. Quando isso acontece, é sinônimo de crise em qualquer país no mundo. E esse fenômeno está acontecendo no Brasil. Nós temos um governo fraco, um Congresso corporativo, um judiciário midiático e uma mídia tendenciosa, como acabou de demonstrar aqui o professor. O governo foi acuado particularmente por uma falha em 2 aspectos: na articulação política e na comunicação. Um governo que perde um debate de natureza ético-moral, como esse que está presente no país nesse momento, é de uma incompetência monumental. Se nós verificarmos nos últimos 10 anos, todas as ações de transparência e combate à corrupção, que hoje instituições que antes eram instituições de governo e que agora passaram a ser instituições de Estado, foram fornecidos, todos esses instrumentos para que isso acontecesse, foram fornecidos por esse governo. Nós aprovamos a lei da ficha limpa, lei de combate à compra de voto, a lei geral de acesso à informação, a lei de conflito de interesse, a lei de responsabilização da pessoa jurídica, pela primeira vez se pune corruptor no Brasil. Aprovamos a lei de combate à lavagem de dinheiro, a lei de combate ao crime organizado e à delação premiada, a lei de transparência que obriga Estados, municípios e União a disponibilizar em tempo real seus gastos, etc. Ou seja, todo o aparato que antes só CPIs poderiam utilizar, o atual governo, por iniciativa ou por sanção, entregou isto para que houvesse esta independência dessas instituições como Polícia Federal, Ministério Público, TCU, etc. E esse governo é acusado de ser o responsável, né, pela corrupção, pela degradação ético-moral do país. Isso é um absurdo completo. Se foi esse governo que forneceu os meios para que se chegasse a esses desvios que efetivamente existem. Eu uso uma imagem que é da seguinte ordem. É como se há 10 anos atrás a gente tivesse uma miopia de 7 graus, ao longo desses 10 anos fosse diminuindo essa miopia ali a razão de meio grau, um pouco mais por ano, e em 2015, 2014, enfim, se percebe uma série de escândalos, mas não se percebe que
se passou a ver esse escândalo porque a vista foi melhorando, porque houve transparência, porque a cultura do segredo foi sendo substituída. Então, nós temos um ambiente completamente confuso, né? Uma crise com 3 dimensões, portanto, essa de natureza ético-moral, que não é responsabilidade do atual governo, ela veio à tona no atual governo, porque o governo deu os instrumentos. Uma crise econômica extremamente grave, né, porque nós temos aí queda no PIB, aumento no desemprego, inflação alta, juros altos, né? Então, tem realmente uma situação econômica com reflexos sobre aspectos fiscais que leva, naturalmente, os governos a promover ajustes. E os ajustes que a mídia, a serviço do Poder Econômico, recomendam não é no sentido de aumentar a receita, no sentido de reduzir despesas. E aí se atacam os direitos, etc. É uma crise política extremamente grave, em que há uma espécie de consórcio entre a mídia, parcela do empresariado, setores da classe média, descontente, etc., que se consorciam para denunciar o que há de mais positivo no governo, que é a possibilidade de utilizar os instrumentos de política econômica para, de algum modo, intervir na atividade econômica para que se garanta a geração de emprego e renda, se garanta a inclusão social. Isto, se não há um crescimento do PIB elevado, significa mexer na distribuição funcional da renda, que tem 5 elementos. Aluguéis, rendas do exterior, lucros, juros e salário. Se você põe mais no salário, nos programas sociais, você tira desses outros. Então, você promove esse tipo de distribuição de renda. Essa reação está em função disso. De um lado, pelo fato de que deu instrumentos para que instituições como o Ministério Público pudesse, por intermédio dessa Operação Lava Jato, fazer uma investigação com todas as condições de chegar aos verdadeiros culpados, mas que tem sido feito seletivamente para alguns, né, de um lado, e de outro, porque tem utilizado os instrumentos de política econômica para distribuir renda. Esse é o problema. Então, o que está se fazendo? Está se estimulando essa Operação Lava Jato, turbinando essa operação, para destituir esse governo, e depois vem uma operação abafa, porque também está começando a perigosamente se aproximar deles. A Operação Zelote consegue identificar já um bocado de tubarões que são sonegadores contumazes, e que, se houver uma investigação séria, certamente isso vai comprovar e vai desmascarar essa onda moralista justiceira que está aí. Porque esses que apontam o dedo, né, muitos deles cometem esse tipo de desvio de natureza ético-moral. Inclusive o grupo de mídia, exatamente. Esse processo de impeachment, além desse consórcio com esses segmentos, é produto, em certa medida, de uma vingança pessoal do presidente da Câmara, que não tolera o PT, que, no entendimento dele, foi quem estimulou a inclusão do seu nome na Lava Jato. O sujeito tem mais de uma dezena de contas no exterior, mas que nega peremptoriamente que aquele dinheiro ou que aquelas contas são suas. O dinheiro é seu, mas as contas não. E usufrui disso. Então, é um negócio surreal. E a mídia dá cobertura a esse tipo de coisa. E ele, então, calibra esse processo para favorecer o seu partido, o PMDB, que ontem decidiu sair da base, né, de um modo tal que praticamente cria as condições para viabilizar o processo. Então, por exemplo, ele despachou uma dezena de processos antes daquele subscrito pelo Hélio Bicudo e pelo jurista Reale Júnior. Né? Despachou uma dezena, deixou esse para despachar no momento mais apropriado. E o fez no dia em que se discutia no Congresso a votação de um projeto de lei do Congresso Nacional para rever a meta fiscal, para eliminar a possibilidade de superávit primário. Ora, essa votação esvaziaria
o principal argumento do ponto de vista técnico para justificar o impeachment, que era chamadas pedaladas ou edição de decretos, abrindo o crédito, o que não poderia ocorrer, existindo como existia uma previsão de superávit primário. Como essa previsão ia desaparecer, e de fato desapareceu, foi votado nesse dia, né? Então, ele se antecipa e abre o processo para antes da votação, que esvaziaria, e de fato esvaziou, essa fundamentação. Deu o despacho 2 dias após saber que o PT votaria contra ele no Conselho de Ética, ele está respondendo no Conselho de Ética. E também coincidente com uma informação que ele teve, que a Polícia Federal, autorizada pelo Poder Judiciário, faria uma busca e apreensão na casa dele, e como ele tinha dito que foi o PT e o governo responsável por sua inclusão na Lava Jato, ele tinha já o álibi para caracterizar isso como uma acusação. Então, ele faz a abertura do processo, e como há, na sequência, a busca e apreensão, ele disse: eu não falei que era uma perseguição desse governo, bastou eu abrir o processo, ele manda a Polícia Federal fazer busca e apreensão, etc. Então, todo um esquema montado com essa perspectiva. Esse processo está em curso. Foi constituída agora, dia 17, uma comissão mista, essa comissão formada por 65 membros. O governo é minoritário na comissão, portanto, tudo leva a crer que será recomendado a abertura do processo ao plenário, mesmo que eventualmente não seja. Eu acredito que será. O processo será submetido, porque é o Senado, é o plenário que autoriza, e para aprovar essa autorização no Senado precisa de 2/3, significa dizer 342 votos. Se houver 342 votos a favor do impeachment, esse processo é encaminhado ao Senado, que terá uma votação simples, por maioria simples, para tratar da admissibilidade. Se admitir, a presidente é imediatamente afastada por 180 dias. Se inadmitir ou rejeitar, vai para o arquivo. Para o governo impedir esse processo de impeachment, ele precisa do apoio, não é do voto, o apoio de 172 parlamentares na Câmara e 1/3 do Senado. Então, se por ausência, por votar abstenção ou por votar contra, chegar a 172, o processo vai ser arquivado. Mas essa luta, dado o grau de suporte que ela tem nesse consórcio que eu mencionei, ela não se exaure ou se extingue com o processo de impeachment. A OAB já entrou com outro, que vai ser devidamente guardado para, na hipótese de rejeição deste, que está em curso, levantar o outro num ambiente muito mais degradado do ponto de vista econômico. Então, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: esse processo de impeachment cria o pano de fundo para fazer o que eles desejam fazer com ou sem Dilma, que é alterar a agenda do país, né, e desfazer todos os marcos legais, todos os marcos regulatórios que protegem o interesse nacional, que protegem as empresas estatais e que protegem os trabalhadores brasileiros. Então, é um movimento, é uma onda conservadora, neoliberal, que tem por objetivo desregulamentar direitos e regulamentar restrições. Existe na Câmara dos Deputados, no Senado e no Congresso, são 3 instâncias, uma série de colegiados constituídos com o objetivo de dar celeridade e implementar essa agenda em bases neoliberais e conservadoras. Então, você tem, no âmbito da Câmara dos Deputados, comissões constituídas para tratar do pré-sal, né? Vão constituir uma para tratar do projeto que chegou do Senado agora na Câmara, e que ninguém conhece o conteúdo dele ainda, que é o projeto que trata do Estatuto das Estatais. Ele foi aprovado, mas a redação final não se conhece. Então, tem no interior do governo pessoas que conseguem arrancar, por exemplo, projetos como esse,
que foi encaminhado agora em relação à renegociação da dívida dos estados. Então, o que a gente tem que fazer, como as MPs 664 e 665, né, aquilo foi uma violência com a base social do governo, que o que economizou com aquilo, no dia seguinte foi embora com o aumento da taxa de juros. Né? Então, você tem uma dívida pública que consome, só com juros, em um ano, algo próximo de 400 bilhões, e com o aumento do câmbio chega a 600, você pode tirar a previdência, pode tirar salário de servidores, pode tirar tudo, o gasto com educação, com saúde, que não vai ser suficiente para atender a essa sanha. E tem a investida, como disse, do próprio Congresso. Então, tem, de fato, uma pressão muito grande, e nós temos, os sindicatos têm a obrigação, vou insistir muito nisso, de trabalhar nessa perspectiva. Cometemos uma série de erros. Por exemplo, foi não exigir que no Pronatec, que formou 7 milhões de trabalhadores, tivesse na grade de formação uma disciplina chamada trabalho, para mostrar que não existe só essa visão da competitividade, do lucro, né, da competição. No Pronatec não tem, sequer na formatura apresenta das centrais para dizer que existe sindicato, existe trabalhador, que o cidadão tem direitos, etc. Ele é treinado para ser responsável pelo eventual fracasso que tenha na vida, ou seja, a questão da empregabilidade. Atribuir a ele a eventual falta de oportunidade para emprego. E outra ação que é fundamental é de formação. O presidente Lula, quando se elegeu, disse: deixe comigo e daqui a 4 anos me avalie. Isso foi o pior erro que podia ter acontecido. Né? E nós aceitamos isso. Tínhamos que nos continuarmos qualificando, treinando, para exatamente dar suporte com qualidade àquele projeto. E não deixar que as forças contrárias a esse projeto se articulassem, se organizassem de tal modo que hoje nós estamos com déficit de quadros, porque não formamos nesse período, e o debate está, hoje, nas redes sociais, o professor mencionou aqui, a principal matéria-prima das redes sociais são as matérias da grande imprensa, a repercussão da matéria da grande imprensa. Vamos conferir agora o quadro direto da redação, seguido de um breve intervalo. Voltamos já já. Olá, está começando aqui mais um Direto da Redação no Sindicato dos Bancários de Brasília, e a primeira notícia que eu separo é que bancários exigem mais respeito da Caixa no Dia Nacional de Luta contra a Reestruturação. Em ato em frente ao Matriz 2 da Caixa, na quinta-feira, dia 24, bancárias e bancários exigiram mais respeito e transparência da direção do banco. O protesto faz parte da programação do Dia Nacional de Luta, realizado por várias entidades sindicais em todo o país, contra a reestruturação que foi implantada pela presidência e pelo Conselho Diretor da Caixa. Com o apoio dos bancários, vigilantes fecham agências do Itaú. Como forma de exigir que os bancos cumpram um acordo coletivo de trabalho da categoria, os vigilantes do Distrito Federal paralisaram, na segunda-feira, dia 28, a agência do Itaú do Setor Comercial Sul e outras unidades localizadas na W3 Sul. Após a mobilização dos sindicatos, o Itaú acionou a Life Defense e se comprometeram a passar o regime de trabalho dos horistas para o de mensalistas, a partir do dia 4 de abril. Além disso, os trabalhadores que participaram do ato dessa segunda-feira não serão penalizados. Cursos CPA 10 e 20 recebem inscrições. Os novos cursos regulares de preparação para o exame de certificação profissional Ambima, CPA 10 e 20, estão recebendo inscrições de bancárias e bancários. As aulas serão realizadas pelo economista e MBA em Finanças e BMEC, Agostinho Silva Filho, na sede do sindicato, na 314/15 Sul. O curso começa na segunda, dia 4 de abril, e vai até o dia 15 de abril, de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h30. Ainda falando sobre os cursos oferecidos pelo sindicato, inscrições estão abertas para os cursos de MBA em bancos e moedas. As inscrições vão até o dia 5 de abril. Interessados em participar do MBA em bancos e moedas têm até a terça-feira, dia 5 de abril, para realizar a pré-inscrição no site da União de Estudo e Pós-Graduação,
O curso, realizado pela Unipós, em convênio com o sindicato, terá início no dia 8 de abril. O valor da mensalidade para bancários sindicalizados e seus dependentes, seja esposa, pais, filhos e netos, fica R$ 249,75. Reserve já sua vaga. São 30 alunos por turma. Mais informações, ligue 61 3254 5334 ou no site da instituição. A próxima notícia que eu separo é que funcionários da Cooperforte aprovam um novo PCS em assembleia. Na segunda-feira, dia 28, os funcionários da cooperativa aprovaram um novo plano de cargos e salários. O novo PCS impacta diretamente cerca de 50% dos funcionários a partir da sua implantação. Os demais trabalhadores poderão ser beneficiados por meio da gestão de desempenho e competências. Um dos pontos positivos da mudança no PCS trata da ascensão de nível. Agora, o funcionário avança de nível a cada 3 anos por tempo de serviço. Bancários da Diref do Banco do Brasil têm vitória em ação de 7ª e 8ª horas. Os bancários do Banco do Brasil que trabalham na Diref no período de 16 de dezembro de 2004 a 5 de fevereiro de 2013, nas funções de analista e assessor pleno e sênior, têm o direito a receber 2 horas extras diárias, 7ª e 8ª, com todos os reflexos cabíveis. A decisão é do juiz Ricardo Machado Lourenço Filho, da 10ª Vara do Trabalho de Brasília, em resposta à ação coletiva ajuizada pelo sindicato em dezembro de 2014. Termina aqui mais um Direto da Redação. Para mais informações, acesse bancariosdf.com.br. Até a próxima! Além do programa TV Bancários, que é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 14h30 na TV comunitária, você também pode assistir às reprises do nosso programa. Confira os dias: domingo, às 16h30, segunda, às 13 horas, terça, às 23 horas, quarta, às 13 horas, quinta, às 18 horas, sexta, às 22h30. E sábado ao meio-dia. E no portal do sindicato você pode assistir outros programas clicando na aba TV Bancários. Agora quem assiste o programa TV Bancários pode enviar sugestões de pauta e perguntas para os nossos convidados. Nossos contatos são tv@bancariosdf.com.br. Anote também o número do nosso WhatsApp, 61 7818 7251. Participe! O programa TV Bancários está de volta. E chegou a hora do quadro Além de Bancário, Eu Sou. Hoje vamos conhecer Lucimara Costa, que além de bancária do Santander, é modelo. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. Oi gente, sou Lucimara Costa, sou coordenadora do Banco Santander e também sou modelo. Desde de criança eu sempre gostei de fotos, sempre. Só que eu nunca tive assim, muita orientação, era do interior, então assim... era meio difícil mesmo. Então, quando eu vim para Brasília, eu tive uma oportunidade maior, conheci pessoas maravilhosas. Aos 15, já comecei a fazer alguns trabalhos para a Kodak. Aí, logo depois dos 18 anos, eu já estava no banco. Aí apareceu a oportunidade e eu conheci amigas que já eram modelos, que foi assim, me orientando de uma forma assim, que eu acabei me apaixonando ainda mais. As the sun goes down. Eu conheci excelentes profissionais como Mauro Nogueira e, na verdade, eu comecei mesmo com o Ray Torres, que é uma pessoa maravilhosa, e hoje eu estou aqui fazendo essas fotos com ele, com o Edu, Make Off, Mara,
E é isso, estou muito feliz, é o que eu gosto de fazer, é bom para a alma, para a vida, me deixa feliz. Fácil de conciliar o trabalho no banco e o de modelo também. Sempre tem os finais de semana, sempre tem os feriados. Estou à disposição aí, sempre finais de semana. Trabalho durante a semana certinho. Você pode estar buscando meu contato na fanpage Lucimara Costa. Atualmente estou trabalhando com Rai Torres, Edu Making Office. Eu sou Lucimara, trabalho no Banco Santander e além de bancária sou modelo. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a more. Parabéns pelo trabalho, Lucimara. Vamos conferir agora a segunda parte da primeira reunião com os delegados sindicais de 2016 que ocorreu no Sindicato dos Bancários de Brasília no último dia 30 de março. Acho que a minha contribuição aqui, no que nós temos, e que nós estamos discutindo, que será objeto depois de discussão também de vocês, eu vou procurar focar um pouco na questão, né, nessa conjuntura, o que é que o judiciário, o que é que os direitos dos trabalhadores têm a ver com isso. E com uma outra questão, que é uma narrativa que está na fala do professor, que está na fala do Toninho, e que é fundamental, que é o seguinte: independentemente do meia-culpa que a gente possa, e todo mundo possa fazer, cada setor pode fazer dos últimos anos, do que fez e do que não fez, do que foi feito e do que deixou de ser feito, a conjuntura nos leva para o que nós podemos e devemos fazer nesse momento. E isso exige que nós sejamos rápidos do ponto de vista de informação, de qualificação e de disputa de sentido das coisas, né? Eu digo isso porque em todos os ambientes, é no nosso ambiente familiar, é no nosso ambiente da escola dos nossos filhos, com os nossos filhos, no trabalho, em qualquer lugar, né, há um ambiente de disputa de sentido das coisas que estão acontecendo. Nós precisamos nos apropriar de informações. Ainda que, para alguns, né, isso venha com mais facilidade e para outros com menos. Quando começou essa conjuntura, e essa conjuntura cada vez mostrando que ia para um caminho, como vem afunilando, né, eu ficava sempre pensando na minha história, da minha própria história vivida, para poder discutir com os meus filhos, com outros, né, o que nós estamos vivendo. Bom, a minha geração era pequenininha no 64, então eu não vivi, né, com maturidade a passagem, digamos assim, do pré-64 para o 64. Eu vivi a minha infância já no regime militar. E a minha experiência, digamos assim, de adulto, de jovem, foi uma experiência rica, porque eu vivi exatamente o período final, né, onde me envolvi bastante na questão das diretas já, da nova Constituição. A minha formação profissional, ela se deu num ambiente ainda de conjuntura muito positivista, de escolas jurídicas muito conservadoras, onde nós brigávamos lá no ambiente de faculdade, com aquele ambiente hostil, conservador do judiciário e das concepções jurídicas, né? Eu me lembro que nós levamos o professor Paulo Freire para fazer uma discussão conosco sobre ensino jurídico, né? E eu tenho um histórico documento, que é a transcrição desse debate com o professor Paulo Freire, e ele falando, e nós, né, na época, esse ensino jurídico conservador, e ele com aquela calma e tranquilidade, ele dizia, tudo é espaço de luta, tudo é espaço de vivência, tudo é espaço de disputa de sentidos. Vocês têm que disputar esse espaço, né? E nós procurávamos disputar esse espaço, né? Foi uma frustração ter ido para o Anhangabaú, 1 milhão de pessoas na rua, e não ter tido as diretas, quer dizer, e a noite em que houve a emenda Dante de Oliveira não passou. Eu me lembro que nós estávamos na faculdade e saímos em passeata na faculdade
E o diretor da Faculdade de Direito instaurou um processo administrativo contra os estudantes, e eu era um dos estudantes, né, no processo administrativo, porque nós entramos em sala de aula convidando as pessoas para ir para a rua e saímos de fato. Só nos livramos daquele processo administrativo disciplinar na Faculdade de Direito, porque o reitor da faculdade estava à frente daquela mesma passeata, né? O reitor da universidade, à época, estava à frente. Né? Estou contando isso porque há muita idealização sobre o papel do judiciário. E eu sempre, em todas as oportunidades que tive, inclusive aqui com vocês, sempre disse, não se deve idealizar o papel do judiciário, porque o judiciário também é um espaço de disputas. Né? É um espaço de disputas, de ideologias. O direito é um espaço de luta, é um espaço de disputa de sentidos. Não basta estar na Constituição. Eu sempre digo, nos ambientes mais difíceis aqui, numa greve, para dar um exemplo bem concreto, não é? Por que um juiz dá um interdito proibitório? Se é o direito de greve, está lá na Constituição. E a dificuldade de discutir isso com a categoria, a dificuldade de discutir isso com as pessoas que idealizam aquele judiciário. É um fato judiciário com a Constituição de 88, e aí vem toda a importância, digamos, dos movimentos sociais, do movimento sindical no início dos anos 80, no final dos anos 80, no início dos anos 90, no período de resistência, no período de construção dos últimos anos, sempre fazendo esse duplo papel, não é? De, ao mesmo tempo, assegurando direitos, conquistando direitos, ampliando direitos, mas resistindo também. Um papel de resistência muito importante a essa desconstrução, porque nada está feito, tudo está por fazer. Inclusive a implementação de uma Constituição de 1988, que tem lá uma série de importantíssimos princípios, sobre os quais nós não devemos relativizar, porque eles são importantes. Nós temos que reafirmá-los, ao contrário do que se fala, não, é um simples papel escrito. Não é isso, não estou dizendo isso. O que está na Constituição é muito importante, porque eles representam um espaço de disputa de democracia, de Estado democrático de direito. Então, eles são referências importantes de civilidade. Assim como a legislação trabalhista também é uma referência importante de civilidade. Romper esses dois espaços é o que está na agenda, que já vem há alguns anos no Congresso Nacional, e que agora se afunila nessa conjuntura que muito bem foi retratada pelos dois que me antecederam. Quer dizer, uma conjuntura que tem uma mídia explorando esse papel e esse espaço ideológico, de outro lado, um Congresso todo multifacetado, que já está assim há muitos anos, conservador, extremamente, mas mais do que isso, não é? De uma complexidade enorme, porque também nunca foi com essa combinação de fatores que existe, como ela é agora. E eu dizia para as pessoas que viviam, como é que vocês viviam o pré-64? Né? Porque eu fico pensando como cidadão comum, né? Como é que o cidadão comum sentia o que estava acontecendo naquele momento? Né? Que informações ele tinha? Era um mundo muito diferente. Com as pessoas que eu converso, sempre diz, olha, tem coisas que são parecidas, mas tem coisas muito diferentes. Né? Mas no que é parecido, é que a gente tem que se atentar. Né? Ontem, quando abri os principais jornais, estava lá páginas e páginas numa faixa amarela, impeachment já, impostos chega, o patinho, né? E todas as associações empresariais, os sindicatos empresariais, as federações empresariais puxadas pela Fiesp. Não sei se saiu no Correio Brasiliense, porque eu acho que eles não perdem tempo com o Correio Brasiliense, que eu não cheguei a ver. Saiu também? Então foram em todos os jornais. Eu vi na Folha, vi no Globo, enfim. Eles não brincam em serviço. Eles sabem o que eles querem. Eles sabem as disputas que eles fazem. O empresariado sabe o que ele quer nesta conjuntura. E sabe há bastante tempo. E vem fazendo. Talvez o momento que nós conseguimos nos últimos anos nos alertar sobre essa disputa e o que estava por ela,
foi o 4330, o de terceirização. Ali foi um alerta para os trabalhadores, de novo, do que estava em risco, digamos, do ponto de vista mais geral, né? Mas é muito mais do que isso. É uma agenda que ela é toda pautada, né, por esse projeto que já vem de alguns anos, que tentou, de certo modo, capturar as contradições dentro deste governo que nós vivíamos, por todas essas contradições que nós temos, que tenta capturar parte do Judiciário, que tenta capturar parte do Ministério Público, parte da Polícia Federal, enfim. E é, portanto, de novo, um momento crítico de disputa de sentidos, que nunca deixa de existir. Outro dia eu assisti a professora Marilena Chauí dizendo e repetindo uma coisa que é perfeito e lapidar, né? Quando se fala de democracia, quem tem que ser democrático é a sociedade. Eu não posso exigir, né, democracia do Judiciário, democracia do Ministério Público, democracia do aparelho de Estado, se a sociedade não é democrática. Eu não posso querer que um Judiciário seja extremamente progressista com uma sociedade extremamente conservadora, né? E aí eu olho nas redes que eu participo, mais específicas de advogados, enfim, né, de jovens advogados, e fico horrorizado com o que as pessoas escrevem nessas redes, né? Não é só a desinformação, é a imbecilização total, né, sobre o momento que a gente vive e sobre as coisas que acontecem e estão ao nosso redor. Porque eu digo, quando você começa a conversar com a pessoa concreta do seu lado, a experiência que ela já teve com a justiça nunca é uma experiência totalmente satisfatória. Mas ela olha o que o Sérgio Moro está fazendo e acha que o que ele está fazendo é a salvação da humanidade, mesmo rompendo os princípios do Estado Democrático de Direito. Ah, mas para que os princípios do Estado Democrático de Direito? Para que os princípios do Estado Democrático de Direito? Então, esse espaço, digamos, do judiciário, ele não pode ser, em primeiro lugar, idealizado. Ele é um espaço real, concreto. Ele se insere numa sociedade, nas disputas que essa sociedade vive, na ideologia que essa sociedade se apresenta do ponto de vista de opressores e oprimidos, para falar de forma esquemática, mas sim em todos os tipos de opressão e que se estabelece, não só do ponto de vista econômico. Um judiciário que se abriu para algumas questões do ponto de vista de alguns grupos minoritários, né? Mas que não se abriu, e eu sempre digo isso, podemos fazer uma pesquisa sobre essa questão, não se abriu para o conflito principal que existe, que é capital e trabalho. E chegou a hora do quadro Pelas Ruas. Hoje vamos conhecer o trabalho do relojoeiro João Carlos. Eu decidi colocar aqui porque por falta mesmo de emprego, né? De trabalho. Então é uma opção que a gente tem de trabalhar aqui, como é um pontinho movimentado, frente ao hospital. A gente não tem muita opção, a gente acaba procurando uma opção para trabalhar, né? Eu trabalhava fechado numa loja de utilidades. Levanto umas 7 horas, vou lavar a panela, arrumar as coisas. Saio de casa umas 8h30. Chego aqui entre 10 horas, 10h30. E aí trabalho até as 6 da tarde, arrumar as coisas e vou para casa. Em média o senhor vende quantos milhos? Quantas espigas de milho? Em média 60, 70 milho por dia. Custa R$2. Pamonha R$3,50. Curau R$3,50 também. Andando por aqui e vendo o movimento, aí achei que aqui seria o ponto ideal para colocar uma vendinha para a gente poder ter uma renda, né? Tá dando certo, graças a Deus, tá melhor do que estar desempregado, né? Do jeito simples que a gente leva, né? Dá para levar na vida.
E esse foi mais um programa TV Bancários, aqui na TV Comunitária de Brasília. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, não esqueça de sempre acessar o portal bancariosdf.com.br. Obrigada pela audiência e até semana que vem.